Amém. Graças a Deus, então. Estava só acessando aqui o meu esboço para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Então, o ponto central da nossa lição de hoje, né, irmãos? Sobre o casamento misto. Então, nós estamos estudando aí o retorno do exílio da Babilônia, né? Então, nós já percebemos esse retorno se deu em 4 fases. Estudamos isso. Semana passada nós estávamos estudando a respeito de Esdras, né? O escriba, o doutor da lei, levar a palavra a Jerusalém, né? Isso então manteria a identidade do povo em meio àquele ecletismo cultural, religioso e filosófico que estava acontecendo na região, né? Somente a palavra poderia manter então a identidade. Foi levantado Esdras, né? Que percebemos pelo seu coração que desejava ensinar, estudava e desejava ensinar o povo. Então ele sobe também para Jerusalém com essa missão. Então aqui nessa lição nós vamos perceber já o primeiro resquício, né, do contato do povo com a palavra, né? Então eles já perceberam que algo estava de errado ali. E do que se trata? E é o tema da nossa lição, né? O casamento do povo e a mistura do povo com as nações vizinhas, da terra, né? Então, levando fatalmente, né, a destruição da identidade do povo judeu, devido a todo aquele sincretismo. Então, por que o tópico nosso hoje é por que Esdras e mais tarde Neemias, então, ele vai expulsar, né, as suas mulheres, seus filhos, né? Vai fazer essa separação ali para que mantesse a identidade do povo. Então nós vamos fazer um roteiro aqui um pouco histórico e vamos ler muitas passagens bíblicas aqui para nós entendermos o contexto dessa situação, tá, irmãos? Isso é imprescindível para que possamos então entender o que estava acontecendo ali. Então, de um povo separado, um povo santo, para ensinar as demais nações a não profanar o nome de Deus, né? Então foi levantado este povo, né? Então a primeira característica, esse povo foi levado, né? Foi levantado por Deus para que ensinasse as nações, né? Para que alcançassem a salvação, tá? Então, irmãos, nós já podemos perceber ali, ó, após o dilúvio. Então a gente já pode começar aqui o nosso roteiro histórico após o dilúvio, não é? Então eu separei algumas passagens bíblicas aqui, a gente vai acompanhando. Após o dilúvio, então Deus estabelece uma nova oportunidade para a humanidade. Então, Gênesis capítulo 9, verso 1. Então diz assim: E Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Dado isso, irmãos, haveria uma geração, a geração dos filhos de Noé. Não é isso? Está marcado então, Gênesis capítulo 10, verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão, Jafé. E nasceram-lhe filhos, depois do dilúvio. Então veja aqui, uma nova oportunidade da humanidade, né? Que logo é um pós-dilúvio aqui, né? Então houve todo aquele contexto, aquele episódio do dilúvio, né? Fazendo com que só a família de Noé restasse na terra, né? Então agora Deus vai dar outra oportunidade à humanidade. Então da descendência ali de Noé começa a se encher a terra novamente, né? Começa a se encher a terra, mas vejam, alguns homens ainda em obstinada rebelião contra Deus, né, vão desejar promover o reino para si mesmo, né, e virar as costas para Deus, né? Então ali começa o que é chamado das gentes, todas as gentes dispersas pela terra, né? É por isso que é conhecido o termo, né? No contexto judaico, todo aquele que não é judeu então é um gentil. Porque todas as gentes espalhadas pela terra. Então vejam aqui, irmãos. Por obstinação, alguns homens promoveram o seu próprio reino. Vejam lá, quem quiser acompanhar, Gênesis capítulo 10, do verso 6 ao 8. E os filhos de Cão são Cush, Misaim,
Put e Canaã. No verso 8 diz: e Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E o princípio do seu reino, então diz assim, né? O princípio do seu reino, para si, né? Uma conotação, né? De expandir agora uma promoção. O homem que não depende de Deus, né? Mas o homem que pode promover uma cultura, né? E uma sociedade por si mesmo, tá? Então aqui no verso 10 vai dizer: e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Canaã, na terra de Sinar. Mais tarde nós sabemos também que por Nimrod foi fundada a cidade da Síria, né? Então funda Babel, a Síria, e dali surgiu os caldeus, né? Então os povos que adoravam outros deuses. Então vejam aqui, irmãos, no capítulo 11, do verso 1 ao 3. Fundaram a sua cidade em detrimento de uma cidade celeste, porque era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Acompanhe também a respeito, né? Em Hebreus 11, capítulo 9 e 10, tá? Porque então, irmãos, aqueles que estão promovendo em detrimento celestial um reino para si mesmo, né? Este entendimento, essa intuição espiritual dada por Deus a Abraão, ele já compreendeu essa verdade. Então Hebreus 11, 9 e 10 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia. Então veja, habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Então veja, fazendo um paralelo, como se fosse fomentando a formulação da cidade dos homens e da cidade de Deus, separando os homens em dois grupos, né? Andam com Deus e aqueles que não andam com Deus. Então por isso comentei, em obstinada rebelião, irmãos. Gênesis capítulo 11, verso 4, acompanha aí. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre toda a face da terra. Então Gênesis 11, 4. Então aqui nós temos a fundação da Babel, como comentei, mais tarde a Síria e o surgimento dos caldeus, né? Se diz de um povo idólatra que adoravam outros deuses, né? Então homens que mesmo após o dilúvio, né, tentaram per si manter e sustentar a criação, né? Tentaram por si estabelecer um reino dos homens em detrimento do reino de Deus. Então caminhando, né, nesses passos, se distanciando de Deus, vai acontecer o quê? Todas as gentes da terra vão se esquecendo do nome de Deus, né? E promovendo então uma nova cultura, porque em primeira instância o que é a cultura? Aquele que agrega algo à natureza. Então eles promovendo uma nova cultura, promovendo ídolos de adoração, né? E se esquecendo do Criador. Então, por que nós sabemos disso? Que aquele povo, ou todas as gentes, né, se imbuíram e se distanciaram de Deus. O próprio Josué, na conquista da terra, ele comenta isso. Vamos ver lá. Josué 24, versos 2 e 3. Ele diz assim, ó: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então todas as gentes servindo a outros deuses. Então veja aqui, irmãos, qual que é o nosso contexto. Por isso então, dali da terra dos caldeus, Deus vai separar um homem ali, né? Então com a alcunha de Abraão. Então ele separa Abraão, né, para que formasse então uma nova
um novo povo, uma nova nação mais tarde, né? Mas podemos comentar um novo povo. Esse povo, um caráter de que respeitaria o nome de Deus. E ele teria a missão, então, de ensinar os demais povos, ensinar as gentes ou os gentios as coisas concernentes a Deus. Então veja, ele separa Abraão, mais tarde haverá um povo, uma nação, com Moisés, então será denominado Israel, né, com a missão de ensinar as nações. Então, em primeira instância, né, separou do meio da idolatria um homem, né, cuja sua missão seria estabelecer um povo com caráter messiânico, que no futuro apontaria para o Cristo, né? Lá em Gálatas, Paulo explica isso, né? Falando não de muitas descendências, mas da descendência, a saber, Cristo. Então, separa este povo num caráter de santidade. Em primeira instância, santidade naquele que foi separado, em segundo, naquele como característica de pureza, né? Para que ensinasse as demais nações a não mais profanar o nome de Deus. Então aqui, irmãos, porque a primeira reação de Esdras quando chega em Jerusalém e vê a mistura do povo, então ele entra ali numa tristeza, né? Rasga suas vestes, porque ele entendendo aquilo, o que acontece? Um povo que foi separado para ensinar as demais nações a não profanar o nome de Deus, tirado da idolatria, agora eles estão se misturando novamente com as gentes de toda a terra. Isso promoveria a idolatria, promoveria a perda da identidade judaica e um perigo, um ataque maligno contra o povo, a saber, ofender a descendência direta, a descendência santa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Romper com a linha, tá? Então veja, a primeira característica então dessa separação que vai ser exigida ali na nova comunidade judaica pós-exílio era que fosse um povo, né, que não se misturasse com as gentes da terra, tá? Então, um breve relato aqui, irmãos, do motivo por que isso deveria acontecer, tá? Então, um povo que foi separado, ele não podia se misturar porque ele tinha que ensinar as demais nações a respeito das coisas concernentes a Deus. Amém? Então, com essa breve introduçãozinha, a gente vai entrar na lição e a gente vai ainda observar alguns aspectos históricos aqui. O que aconteceu com Israel na sua história quando se misturava com os demais povos, né? Então, vamos caminhar para a lição.